E aí, pessoal, vamos falar sobre colonialidade hoje? Que engraçado, né? Eu tô sem voz. Eu não acho que é por acaso. Eu acho que essa falta de voz, essa rouquidão, ela é reflexo desse tema que a gente vai falar hoje. É um reflexo de todas as vozes que foram silenciadas, apagadas, negligenciadas, subvertidas, destruídas, absorvidas, modificadas. Olha, quanta coisa foi feita com as diversas vozes que habitam. O mundo é polifônico. O mundo é composto de diversos povos, comunidades, saberes, línguas, culturas, hábitos, crenças, costumes, religiões. O mundo ele é feito e foi feito como tudo no nosso planeta de uma diversidade. E assim como a diversidade ambiental, a agrobiodiversidade, que é essa coisa de você ter uma variedade de milhos, uma variedade de batatas, uma variedade de feijões, uma variedade de tanta coisa. O planeta é sempre cheio de variedade, a variedade é benéfica para o processo evolutivo. Quando a gente entende que a evolução ela não é uma seleção natural no sentido de que a natureza vem e seleciona os melhores. É uma variedade de tipos de pessoas, de seres, de plantas, de animais que existem e que quando alguma grande mudança, alteração acontece, alguns desses estão aptos a sobreviver, enquanto outros não. Então, se tudo for igual, quando acontecer um chabu desses aí, quem é que vai ficar? Quem é que vai sobreviver? E nós já sabemos que nós não temos um bocado de animal que já entrou em extinção, a gente já tem um bocado de planta que entrou em extinção, e pior, nós já não temos as sementinhas lindas de Deus, as sementes chamadas de sementes crioulas, que são as sementes que possuem dentro da sua carga genética essa diversidade. Nós hoje, cada vez mais, temos essas plantas modificadas e alteradas e que acabam suplantando essa diversidade em nome de uma suposta grande produtividade que envolve também insumos e que envolve tecnologias e que envolve venenos e que envolve tanta coisa. Pois bem, não é da natureza que eu estou falando. Apesar de que é da natureza que eu estou falando. Eita, por quê? É porque a gente, ser humaninho, é bicho, né? A gente é bicho. Antes de ser um animal, como a gente gosta muito, né? O professor meu de genética diz, a gente é tão ousado que de todas as categorias da taxonomia, só o Homo sapiens é que tem 3 nomes. Todos os outros são só 2, a gente tem 3, que a gente acha importante. Mas a gente é bicho, tá? Antes de qualquer coisa, a gente é bicho. E da mesma maneira que a monocultura, por exemplo, da soja, monocultura da cana-de-açúcar, que vem destruindo toda a agrobiodiversidade de um determinado espaço, a colonialidade ela deixou marcas e ela tentou trazer essa monocultura para o resto do mundo. E que monocultura é essa? É a monocultura europeia. E isso não aconteceu de uma maneira pacífica nem na Europa. Porque às vezes a gente fala, os europeus que vieram, que fizeram, que não sei o que, sim, mas dentro da Europa existiam povos vikings, existiam povos celtas, existiam povos de diversas origens diferentes que também foram silenciados, que também foram apagados, que também foram considerados inferiores e que foram absorvidos e muitos deles desapareceram em nome de esse certo saber, desse certo modo de ser e estar no mundo como oficial, como a história da humanidade. Se a gente fosse ler um livro do espaço e fosse ler um livro sobre qual é a história da humanidade, seria uma história europeia, né? Porque a narrativa oficial é essa. E a gente está aqui hoje para entrar num lugar de será que precisa ser essa? Ou mais, será que eu observo que eu sou fruto dessa estrutura que cria um padrão no qual eu, por natureza, de onde eu sou, de onde eu nasci, das minhas origens, da minha ancestralidade, eu não pertenço e eu nunca vou pertencer, mas eu busco de alguma maneira me encaixar, e no encaixar eu reproduzo essa mesma lógica que me exclui e vai excluir os meus descendentes e assim por diante.
E essa lógica ela é chamada de colonialidade. Há uma diferença na língua portuguesa entre colonização, como um processo que vai e continua, né? E a colonialidade, porque a colonialidade é uma substantivação. Eu estou pegando e criando um substantivo, porque quando eu digo colonização é um processo, quando eu digo colonial é um adjetivo, não é? É uma qualidade de alguma coisa. Então, se eu disser assim, pensamento colonial, eu estou falando de um determinado pensamento, mas a colonialidade ela é um substantivo, é algo mais palpável, é algo que já se introjetou de tal maneira que ela compõe, que ela faz parte. Então imagine que todos os povos que existiram, a gente está falando aqui dos Maori, dos Navarro, dos Tupis-Guaranis, dos Quechua, nós estamos falando que são os Incas, que chamam de Incas, mas a gente sabe que o povo é Quechua, Inca é o nome do apenas a nomenclatura do que seria o imperador, é o Inca, o resto é Quechua. A gente está falando das comunidades Zoque, a gente está falando das comunidades Tzotzil, Tzetzal do México, a gente está falando de tantos povos que existiram muito tempo antes e que ainda resistem muitos deles, os maias, os astecas, todos os montoeiros de povos que habitam a África, dos Maasai, dos Bantus, dos Zulus. Nós estamos falando dos Yorubás de África, nós estamos falando de muitos povos diferentes. Eu nem consigo pensar em todos eles, porque são muitos, a diversidade é ampla, porque se você for para o extremo norte, você vai ter comunidades indígenas como os esquimós ainda, que vivem de uma maneira bastante diferente de nós e tudo isso, né? Então, esses povos, cada um se desenvolveu. Quando a gente entra na Idade das Trevas, que a gente chama de Idade das Trevas, é muito esquisito falar isso, né? Ou Idade Média, Middle Age, que a igreja ela assume um posicionamento central na lógica do conhecimento do mundo. Quando a igreja chega nesse lugar, aí é que a coisa vai ficar complexa, porque não foi por um ano, dois ou três, foram por 1000 anos, aproximadamente. Então, durante esses 1000 anos, todo conhecimento que podia ser válido e poderia ser produzido tinha que ser religioso católico, né? Todo conhecimento, toda música tinha que ser eclesiástica, toda a arte tinha que ser sacra, tudo tinha que ser conectado com aquilo. E tudo que minimamente se aproximasse ou se distanciasse disso era considerado bárbaro, inferior, era bruxaria, era queimado na fogueira, era considerado espíritos malignos. Não é à toa que quando a colonização começa a acontecer com as expansões marítimas, começa a acontecer, os africanos são logo considerados seres sem alma, não só pela cor da pele, embora isso com toda certeza tinha um fundamento, mas os povos africanos sempre existiram e eles já circulavam na Europa. Não é que o povo europeu nunca tinha visto uma pessoa negra, não faz sentido algum. Os romanos foram para o Egito, os romanos foram para toda a parte do Oriente Médio. Tá? Houve momentos de invasões de povos africanos na Europa no passado. Então, não é verdade que eles chegaram lá e falaram: oh, meu Deus, existem pessoas pretas no mundo. É verdade, já se sabia disso. Só que quando eu chego em África agora com o olhar da escravidão, com esse olhar de pegar e esse indivíduo, porque ele tem essa cor preta, e eu digo agora, você é uma coisa que eu posso pegar, eu posso comercializar, eu posso vender, eu posso comprar, eu não vou poder fazer isso de uma maneira que não soe hipócrita do ponto de vista do amor que Jesus Cristo veio pregar, não é verdade? Era uma coisa aí esquisita, assim, eu não sei como é que o povo ainda era muito simples, né? Não tinha ainda um raciocínio muito elaborado, porque assim, né? Uma mensagem de amar ao próximo, você pega o próximo e transforma em escravo, não ia dar muito, não ia colar direito, né? Porque os povos anteriores já escravizavam, e isso era uma coisa normal, inclusive em diversos momentos houve esse processo, inclusive os gregos foram escravizados pelos romanos, e diferente de outros escravos na história, os gregos eram os escravos mais cultos, que eram escravizados para educar os filhos, engraçado, né? Mas enfim, vamos lá.
Então, essa lógica esquisita, ela tinha que ter um fundamento. Qual foi o fundamento? Não tem alma. Esses seres, porque tem essa cor? Não, porque eles não acreditam no que a gente acredita, porque eles adoram o demônio, porque era assim que os orixás e todos os cultos ancestrais, que eram muitos, e muitos deles nem eram conectados com os orixás, que da maneira que a gente conhece hoje como uma religião afro-brasileira, mas os seus cultos, né, as suas práticas, que eram muito animistas, eram ritualísticas e tal. Então aquilo era coisa do diabo. Se era coisa do diabo, esse ser aqui não tinha alma, não. Ele era uma coisa, não era nem uma pessoa, era uma coisa. E essa coisa podia ser usada do jeito que eu quisesse. E sabe qual é a pior parte? Um cara chamado Aníbal Quijano, que faz parte do grupo de colonialidade, estudos da colonialidade e modernidade, é um grupo sul-americano muito interessante que vai discutir sobre a teoria e prática decolonial, porque não existe uma teoria decolonial, existe uma teoria e prática. Se é só teoria e não tem prática, não é decolonial. A teoria é colonial. Só teorizar e não botar em prática é coisa dos colonizadores. A ideia de descolonizar é entender que se não tem prática, não tem serventia. Se eu não consigo pegar o meu conhecimento e usar ele para transformar a realidade, e se eu não consigo teorizar através de uma realidade, aí não é teoria e prática decolonial coisa nenhuma. Então ele diz o seguinte, que o maior legado da colonização foi ele usa essa palavra que eu acho muito engraçada, epidermização do racismo. Então, esse indivíduo de pele preta, que eu estou apresentando aqui de maneira simbólica, muito simbólica, pelo amor de Deus, que os seres humanos são maravilhosos, mas o que eu estou querendo dizer, ele começou a se olhar como coisa. A epidermização é eu permitir que aquela cultura externa a mim entre através dos meus poros, percorra as minhas veias e me convença que eu preciso de autorização para existir. E para eu ter autorização para existir, eu preciso embranquecer a minha cultura, a minha língua, a minha religião, a minha fé. Eu só posso existir nos termos que o colonizador me apresentou. E isso vai acontecer com uma força muito grande nos estados pós-independência, porque o Brasil também vai acontecer isso, com os povos indígenas, com os povos africanos que foram trazidos, né, pela diáspora africana. Esses povos, eles chegam no Brasil e eles também vão passar por isso. Então vai ter essa lógica que quando começa a ver, em África principalmente, a, os processos de independência dos estados independentes, a lógica que vai se instituir de organização sociopolítica vai ser induzida pelo colonizador e você só vai... A lógica é como é que eu vou operar e vou ter condição de estar num status de poder dentro da nova ordem se eu operar como o branco opera, se eu tiver a parceria do branco. Então, as próprias novos estados nacionais que começam a se constituir, muitos deles por líderes não negros, e aos pouquinhos vão sendo substituídos por líderes negros, mas com uma mentalidade colonial. Então, o modelo de Estado vai ser um modelo colonial, o modelo de economia vai ser um modelo colonial, o modelo de cidade vai ser um modelo colonial, o modelo de urbanismo vai ser colonial, o modelo de roupa vai ser colonial, a fé vai muito passar por esse processo de colonização, e isso vai acontecer também no Brasil com muita força. Não é à toa que o Brasil é um dos países mais cristãos e católicos do mundo, mas isso foi uma coisa que foi trazida, que foi introjetada na nossa cultura. E eu não estou criando um discurso contra as pessoas que são cristãs hoje, e eu quero acreditar que os cristãos de hoje são outros tipos de cristão, que jamais aceitariam esse discurso de que alguém não tem alma como justificativa para exploração, até porque hoje a gente já entende que isso de não ter alma não existe, né? E que somos todos filhos de Deus, mas na perspectiva cristã, é assim que os cristãos hoje acredito que se veem, mas ao mesmo tempo a gente percebe que essa epidermização ela vai habitar num lugar muito perigoso, que o Boaventura Souza Santos vai falar nas epistemologias do Sul. Epistemologia, gente, é um conceito bastante complexo. Eu não vou entrar nele aqui porque a gente teria que ter
pouquinho mais de tempo, um vídeo talvez eu faça só sobre isso. Mas epistemologia significa conhecimento. Quando eu tenho um conhecimento produzido e sistematizado, esse conhecimento é chamado de epistemologia. Existe uma epistemologia dominante, um conhecimento considerado válido hoje. Nós temos o conhecimento do senso comum, ele não é considerado válido porque ele é individual, cada um. Temos o conhecimento religioso, que ele também não é considerado como um conhecimento válido, porque ele é um conhecimento que depende de cada religião. Ele é válido para quem acredita, mas não é válido para a totalidade. Temos até o conhecimento filosófico, que também não é considerado válido para todo mundo. Agora, o conhecimento científico, garota, é assim, ele não é nem situado. Se alguém publicou lá na Nova Zelândia um estudo científico que prova A mais B, se A mais B vai servir para o mundo inteiro. Isso é o que a ciência e a epistemologia dominante afirma. É tanto que, sim, os cientistas descobriram, os cientistas revelaram. Muitas vezes a gente não sabe nem quem é o cientista, nem aonde, nem como, nem de que jeito aquilo foi provado. Basta chamar o nome de um cientista, que parece que eu estou chamando uma entidade divina e que tem todo o saber de todas as coisas. Inclusive, tem esse olhar para si, alguns desses chamados cientistas. Esse olhar, ele é válido? Sim, ele é válido. Mas o que é inválido no processo é ele se autoafirmar. Então, um grupo de pessoas pega um grupo de conhecimentos e diz: isso aqui é conhecimento, o resto não é. E agora nós é que dizemos o que é conhecimento. Tem que entrar no grupinho da gente, tem que fazer parte do grupinho. Isso não é um tipo de metáfora. Não é metáfora, porque quando começam os ideais iluministas a se aproximarem, que começa a gente perceber que a questão da Idade Média começa a ruir, uma das primeiras coisas que foram percebidas é: se o conhecimento não vai mais ser controlado pela igreja, quem vai controlar o conhecimento? Aí, véi, a gente ainda tinha uma galera assim chamada de monarquia, uns reis, umas rainhas aí, legais. Esses reis fizeram o quê? Lá na Inglaterra, eles criaram a Royal Society, que é a sociedade real, onde um grupo de pessoas fizeram, claro, não qualquer pessoas, né? De cavaleiros, os cavaleiros lá da Távola Redonda, brincadeira, mas os cavaleiros ingleses se juntaram um grupo de pessoas de estirpe, de sangue azul, nobres, que tinham conhecimento, porque podiam ter acesso a conhecimento assim, e criaram as chamadas academias científicas, que vai acontecer na Royal Society no Reino Unido, vai chamar Liceu na Itália, e isso vai acontecer ali em 1600, 1700 já. E esse grupo de pessoas é que começa a dizer: para você dizer que o seu conhecimento é científico, tem que entrar aqui e a gente aprovar e publicar. Então, ali já tinha isso, tá? Imagine que se você, naquele contexto, fosse negro, mulher, quem é você, querido, para querer publicar aqui? E se você fosse mulher e preta, o que é isso? Existe? Essa categoria existia nesse tempo? Não existia, irmão. Não existia. E se você não era europeu? Se você era africano? Se você. Qualquer coisa. Se você não era daquela galerinha ali, você não tinha validade, seu conhecimento não tinha validade. Então, conhecimento ancestral, todo ele. E a gente está entrando aqui no conhecimento da Índia, que também foi invadida pelos ingleses, por um conhecimento onde a gente sabe que nós temos documentos nos Vedas indianos que são de 4.000 antes de Cristo, 2.000 antes de Cristo, que já tinha cálculos matemáticos, que já tem estudos que mostram que aquela sequência Fibonacci, ó, já existia há muito tempo, que a base para o código binário que a gente usa na computação já existia. Mas tudo aquilo ali, ó, o conhecimento árabe, o mundo árabe tinha um conhecimento, gente, porque durante todos esses 1000 anos em que o cristianismo imperou na Europa, no mundo ocidental, e não, o povo árabe continuou, e muitos dos estudos, dos escritos e dos conhecimentos que a gente tem até hoje foi preservado pelo mundo árabe, pelas transcrições que eles fizeram. E a gente não sabe, e nem vai saber porque a gente não estuda árabe na escola, porque árabe é tudo terrorista que só quer saber de explodir o mundo, e é todo mundo chamado Mohammed, e um bocado de mulher louca que usa burca, que aceita uma sociedade, que permite. Essa é a visão que a gente tem. Estou errada? Ou você já pensou diferente? Já parou para pensar?
Será que todo árabe é terrorista? Será que toda pessoa da religião do Islã é radical, né? Será que milhões de pessoas é todo mundo igual, como fazem a gente acreditar? Não é, gente. Não é lá, não é aqui, não é lugar nenhum. Não existe homogeneidade. Nós somos diversos. A gente se junta, a gente se aglutina, mas nós somos diversos. Quando a gente apaga a diversidade, alguma coisa errada tem aí. Então, o epistemicídio é quando esses povos chegam no mundo que passou pela colonização, invalidando todos os saberes que existiam. Saberes de domínio de ervas, saberes de curas ancestrais, saberes da natureza e dos ciclos que lá tem e que os povos que habitavam já conheciam e quem chega não sabe é de nada. A maneira de se vestir era errado, a maneira de se comunicar errada, a língua era errada, a fé era errada, era tudo errado. Se a galera chega, velho, com a cartilhazinha e diz assim, ó, sabatina, ou aprende ou morre, e muitos morreram. Por sorte, o povo negro, raçudo, como a gente diz, né? Eu gosto dessa palavra. Eu sei que às vezes a gente fala de raça para separar, mas não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando do poder de sobrevivência. Porque o que aconteceu com a diáspora do povo negro? E o povo negro está aqui hoje contando história, assumindo lugares de liderança e de estudo, de conhecimento, de fala, e gritando e saindo daquele silenciamento, é porque é uma galera muito forte, mano. Muito forte. Porque eu não acho que qualquer povo sobreviveria, não. Não acho mesmo. Inclusive, nós sabemos que muitos dos nossos indígenas não conseguiram suportar a ideia de ser escravizados e muitos preferiam morrer. E muitos morreram. Muitos morreram. Os sobreviventes são os guerreiros dos povos indígenas. Os descendentes desses povos são descendentes de grandes guerreiros. Os fracos não suportaram. E eu não vou nem chamar de fraco, porque não devíamos suportar mesmo, não. Mas a verdade é que hoje nós, filhos e filhas, netos e netas e tataranetas desses povos, continuamos acreditando que o único jeito de fazer ciência é aquele que a academia ensina. Que o método científico é aquele baseado em evidências, é aquilo que eu posso olhar, experienciar e mensurar, transformar em dados matemáticos e estatísticos, e é só isso que existe. O inconsciente, o simbólico, o subjetivo, tudo aquilo que faz de mim o que sou, o que me habita e que não pode ser visto para além das aparências, e as aparências enganam, não são categorias para o mundo colonial. E é por isso que as ciências que abordam isso são consideradas ciências de segunda classe. São consideradas. A gente pode fazer de conta que não, porque as matemáticas, as engenharias, as tecnologias e os estudos biológicos, mas de laboratório, esses aí são ciência mesmo. Aí, né, conversa fiada, não. E aí a gente começa a entrar nesse lugar de entender que se a gente não se transformar, e se a gente não descolonizar essa cabecinha aqui, para a gente começar a questionar esses padrões dessa ciência dominante, a gente nunca vai chegar numa sociedade em que a diversidade de fato possa existir. Além do blá blá que a gente já sabe que está até nas políticas públicas, mas não está no fato, né? Nem, até às vezes aparenta estar no direito, mas não está de fato. E nós sabemos disso. Então, o que o Boaventura Souza Santos propõe, que eu gosto muito, baseado nas epistemologias do Sul, é que a gente proponha uma ecologia de saberes, reconhecendo e validando outras formas de construir o conhecimento como igualmente válidas, sem invalidar a epistemologia dominante, reconhecendo a existência dela e a sua serventia, mas não é combatendo ela, porque a coisa de combater e destruir é colonial. A nossa de desenvolver junto, fazer com, pesquisar com, não sobre. Não olhar de cima, olhar junto, ó, horizontalizar, ser capaz de expandir, pega o que já tem com o que eu tenho, a gente some, a gente expande, a gente se transforma em qualquer coisa melhor. E essa ecologia de saberes é o que Paulo Freire vai chamar de consciência crítica.
Essa coisa de não sei, só sei que foi assim, do Chicó, não faz sentido. Sempre foi assim, vai ser sempre. Não! É porque era assim, por que que não mudou? E faz sentido ainda? Vamos continuar nessa ou está na hora de mudar? Vamos começar a pensar assim, vamos começar a se, ó, a acordar. Se você está na faculdade, se você está estudando, inclusive comece a questionar professores que digam isso não é científico, tudo bem. Não é para você falar sobre opinião, que opinião não é conhecimento de maneira formal. É sobre você conseguir argumentar de maneira complexa, analisando, olhando para a realidade, para a materialidade dos fenômenos, mas também para aquilo que pode estar por detrás, que pode estar por dentro, para um contexto que gera aquele fenômeno material. Porque o que eu vejo é só o resultado da soma de diversas partes. E eu não soluciono um problema pelo que eu vejo, eu soluciono por tudo aquilo que está por trás dele e que o constitui. Senão a gente está fazendo o que fez no Rio de Janeiro, invadindo favela para poder derrubar 136 pessoas, supostamente todas criminosas, que se fossem, não justificaria a desgraça que aconteceu ali dentro, mas ainda que sejam, amanhã tem outros 139 no lugar, porque está enxugando gelo. Porque o que faz a criminalidade ser o que é a necessidade das pessoas taparem buracos existenciais com substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas. É o álcool, é a droga, é o tabaco, é o seu Rivotrilzinho para dormir, é o Zolpidem, é o quê? É a Ritalina para ter foco, é o quê? Cada um com sua droga. Algumas são lícitas, outras são ilícitas, mas são todas com um intuito, muitas vezes, de tapar um buraco existencial que a sociedade permitiu que existisse. E talvez esse buraco existencial seja essa epidermização da inferioridade que ainda nos habita. Porque, como diz Paulo Freire, quando uma educação não liberta, o opressor habita o oprimido. E a minha luz está indo embora. E a minha pergunta para você é: ele está te habitando agora? Você está reproduzindo isso? Questione-se, questione-se. Nem todo mundo está pronto para ouvir o que eu tenho para falar. Mas quem está pronto vai pegar a visão, tá ligado? A gente se vê no próximo vídeo, porque a gente tem muito para construir de maneira coletiva. Tchau.